algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Você pode repetir esse último trechinho comigo, irmãos? No 3, 1, 2, 3. A tua vara e o teu cajado me consolam. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar, ficar à vontade. Aleluia. Queridos, o livro, assim como também o texto que está diante de nós essa noite, é conhecidíssimo da Igreja do Senhor na face da terra e também por aqueles que não professam a nossa fé. Ele reside em um livro super interessante, um livro de muitas características especiais. O livro de Salmos, a saber, queridos, é um composto de 150 capítulos, e as características que compõem esse livro nos chamam a atenção porque ele se difere bastante, principalmente de livros escritos por apenas um homem, porque o livro de Salmos ele não foi escrito por um homem apenas. Sabemos que dentro dos 150 capítulos temos salmos de Salomão, temos salmos de Moisés e salmos ainda de autores totalmente desconhecidos. Eu digo que esse livro se difere de outros que foram escritos por autores únicos, como o Pentateuco, a saber, os 5 primeiros livros da Bíblia, um composto que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, foram escritos por uma autoria mosaica, ou seja, escritos por um homem chamado Moisés. Também se difere das epístolas, vamos citar a de Tiago ou a de Pedro, por exemplo, e também ainda de cartas paulinas, escritos de Paulo. Todavia, o livro que está diante de nós essa noite não é escrito por um homem apenas, mas por muitos homens. E isso traz algo ao nosso conhecimento, porque o Salmo de número 23, o livro que acabamos de ler e os salmos que acabamos de ler agora, é para a nossa meditação um escrito de um homem, de um rei, de alguém que tem um nome lembrado em Israel, e esse homem é Davi. Também sabemos, queridos, que desse composto de 150 capítulos, esse homem chamado Davi, que nós também conhecemos muito bem, teria escrito o número exato, cerca de 73 deles. Eu estou dizendo que Davi, de 150 salmos de homens que tinham intimidade com Deus, ele foi capaz de escrever 73 deles. Isso nos diz, amados, que este Davi, este homem, ele era um homem de constante adoração ao Senhor. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus. Por quê? Porque ele escreve salmos na sua adolescência. Ele cresce um pouco e escreve salmos na sua juventude. Acredite que quando ele é rei, ele também escreve salmos ao Senhor. E talvez você esteja meditando já e pensando, porque o salmo diz: o Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. E agora você possa estar pensando que este Davi é aquele garoto ruivo o qual Samuel foi ungir na casa de Jessé. Você talvez imagine que este Davi que escreveu o Salmo 23 estava em uma campina, ou então estava recostado a sua cabeça em uma das suas ovelhas, com a perna cruzada, um papel na mão, meditando, com o pensamento ligado a Deus e dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todavia eu quero te dizer, queridos, que o Davi que escreve o Salmo 23, ele era um rei muito poderoso. Todas as suas cercanias estavam seguras, o seu palácio estava forte, ele tinha tudo nas suas mãos, ele tinha poder, ele tinha fama, ele tinha todo o status de um rei poderia ter. E agora, no seu palácio, talvez em uma das suas recâmaras, ou na sua mesa real, no seu trono, eu não sei, mas quando ele está ali no auge da sua vida, ele começa a escrever e dizer a Deus: o Senhor é o meu pastor, aleluia, e nada me faltará, aleluia. Isso diz ao meu coração, porque se Davi, ele compunha salmos quando era uma criança, quando era um adolescente, quando era um jovem, e agora adulto, ele fala com Deus desse nível, dessa forma, significa que ele era um adorador constante. Isso tem esfriado, isso tem acabado no meio do povo de Deus, queridos. É bem verdade que nos últimos tempos nós temos visto um costume com Deus. A gente se acostuma com tudo, um
grande ministro da nossa geração chamado Silas Malafaia, que todos conhecem muito bem, em uma das suas ministrações diz que o ser humano é um eterno vir a ser, ou seja, a gente se acostuma com tudo, com muita facilidade. A nossa cidade é uma cidade muito quente, mas se você for para o sul trabalhar, você vai sentir muito frio de lá, mas daí um tempo você está acostumado. A gente se acostuma com o clima, a gente se acostuma com as pessoas, a gente se acostuma com a fama. Se a Dilma Rousseff, presidenta do Brasil, for morar na minha rua, na primeira semana e primeiro mês vão estar estardalhaços, fãs do seu partido vão estar lá na porta dela, mas depois de um tempo eu garanto, aquilo vai se tornar tão comum que ela vai andar pelas ruas. E aquilo não vai causar tanto alvoroço, porque a gente se acostuma fácil. Mas a gente só pode se acostumar, amados, com aquilo que a gente consegue conhecer 100%. E Deus, aleluia, a gente não conhece Ele 100%. Porque ainda que nós ficássemos aqui uma vida, e Deus nos desse outra vida maior um tanto do que essa, nós não conseguiríamos atingir 1% da glória e da beleza que Ele é. Aleluia. Quando eu olho para o Salmo de número 23, eu consigo enxergar que Davi, ele vivia em constante adoração ao Senhor, ele não se acostumava com Ele. Eu consigo enxergar que Davi, aleluia, ele não colocava a sua esperança e a sua confiança nas coisas, nas pessoas. Porque é bem verdade, amados, eu quero te dizer nessa noite que se você põe sua confiança na sua conta bancária, você vai ter uma conta bancária. Se você coloca a sua confiança em um carro, você vai ter um carro. Se você coloca a sua confiança em uma pessoa, você vai ter uma pessoa, aleluia. Mas se você coloca a sua confiança no guarda de Israel, você vai ter asas que te protegem. Você vai ter um pavilhão para se esconder. E você vai ter o sangue do Cordeiro que te leva para a vida eterna. Aleluia, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Porque Ele é, e de eternidade a eternidade Ele é Deus. Aleluia, glória a Deus. Essa é a primeira verdade que eu vejo ainda antes de meditar no Salmo. Mas a segunda verdade que eu vejo é o conhecimento que esse Salmo é. Talvez se você pegar um táxi com um budista, talvez se você pegar um táxi com um espírita, talvez se você sair amanhã para viajar e pegar um táxi com um ateu, é bem capaz de você perguntar para este homem e dizer o seguinte: olha, eu dobro o valor da passagem se você completar a sentença que eu vou te dizer. E você dizer para aquele homem, e ele certamente vai topar, e você vai dizer para ele: então complete a sentença, o Senhor é o meu pastor. E ele certamente vai te dizer, querido, e nada me faltará passar grana para cá. Porque todo mundo conhece, todo mundo sabe. Talvez ele não saiba a referência, mas ainda ele é capaz de te dizer: isso aí é Salmo 23, rapaz, todo mundo conhece, coisa fácil. Porque todo mundo conhece, é conhecidíssimo por aí e muito mais aqui dentro. Mas isso é um perigo, amados. E a segunda verdade que eu vejo nisso é porque conhecer não basta. Conhecer não salva. Conhecer não é o suficiente. Porque o Senhor, em verdade, Ele nos disse que não vale tanto a pena conhecer, é importante, é necessário, mas você deve examinar as Escrituras, porque vós pudeste nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, diz o Senhor. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Nós precisamos viver o que está escrito aqui, porque se for só para ler e continuar no papel, não tem um efeito, amados. Mas quando a gente lê, tira do papel e traz para dentro do coração da gente, aleluia, vira uma fonte que jorra, uma água limpa, uma água cristalina, aleluia, que leva para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Temos que caminhar, e o Salmo diz assim, Salmo número 23, versículo 1: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aleluia.
Davi, ele é um grande rei. Davi, ele alcançou em grandes conquistas, vitorioso em grandes batalhas. É um homem experimentado na guerra, é um homem experimentado na vida, é um homem adorador. Todavia, esse homem, revestido de muitas surpresas para aqueles que o conheceram no seu auge, ele teve um tempo em que ele era um simples e humilde pastor de ovelhas. A gente sabe que Davi, ele pastoreava as ovelhas da sua família, o seu pai Jessé e os seus irmãos guerreiros, enquanto estavam talvez servindo o rei da época chamado Saul. Agora Davi estava ali cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando dos interesses da sua família. E Davi, ao trabalhar com as ovelhas, irmãos, acredite, ele descobriu que se ele não levasse a ovelha para se alimentar, talvez algumas ficariam com fome. Ele descobriu que se ele não levasse as ovelhas para tomarem águas em lugares limpos, elas talvez ficariam com sedes. A Bíblia diz ficariam com sede. A Bíblia diz que quando vinha um leão contra ela, quando vinha uma fera, quando vinha um urso, ele pegava na barba desse animal, matava e protegia a sua ovelha. Eu estou te dizendo que Davi aprendeu que a ovelha era cuidada pelo pastor. Davi aprendeu que o pastor, ele guardava a sua ovelha, ele cuidava dela. Então quando ele está lá no trono, eu vejo Davi olhando para a sua vida, eu vejo Davi olhando o passar da sua história, o passar da sua caminhada. Ele balança a cabeça, talvez, fecha os seus olhos, meditando lá naquele gigante e dizendo: aleluia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ah, queridos, entendo o que eu vou te dizer nessa noite. A gente, o ser humano, ele é uma tricotomia. O que é isso, irmão? Parece palavra, não, né? Tricotomia fala de três coisas. Nós somos um composto de três. O que são esses três? Eu quero que você rapidamente abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2. Glória a Deus. Aleluia. Gênesis capítulo de número 2. Glória a Deus. Você vai entender isso rapidamente. Gênesis capítulo 2, versículo 7 está escrito assim, queridos. Entenda, tricotomia. Nós somos um composto de corpo, de alma, aleluia, e de espírito. Em Gênesis 2:7 me dá base para dizer isso, porque está escrito assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, corpo, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, espírito. E o homem foi alma, feito alma vivente. Alma, aleluia. Nós somos compostos de três: corpo, alma e espírito, uma tricotomia. E eu quero te dizer que quando Davi, aleluia, ele disse: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele estava dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me falta no meu corpo físico. O Senhor é meu pastor e nada me falta na minha alma. E o Senhor é meu pastor e o meu espírito se alegra de o adorar. Porque está escrito assim, irmãos, no livro de Jó, que antecede o livro de Salmos. Jó, ele é um exemplo disso. Jó, ele tem um encontro com Deus. Ele serve a Deus, ele era fiel a Deus. E você conhece a história, eu ganho tempo com isso. Mas Jó perde tudo e você sabe. Talvez você já viu filmes de ficção científica em qual vem um cometa, um asteroide, se choca com a Terra e aquilo ali tudo se arrasa. Talvez você possa ter visto isso na extinção dos dinossauros ou um filme qualquer. E Satanás veio na vida de Jó com esse ímpeto. Ele bateu e arrasou tudo. O corpo, que é o primeiro elemento, Jó, ele fica por um fio. Entenda, queridos, que a lepra que ataca Jó, a primeira coisa que ela consome é as cartilagens do corpo. Ou seja, quando Jó estava no seu mais alto nível com aquela lepra, ele já não tinha orelhas, ele já não tinha nariz nem lábios. Jó estava dando um sorriso para a morte sem a intenção de fazê-lo. Jó estava igual uma múmia no buraco, fedendo, quase para morrer. Só não morreu porque não foi permissão de Deus. E ainda chega sua mulher, olha para ele naquele estado e diz: que é isso?
sensata naquele momento, porque imagine você chegar e ver alguém naquele estado, parecendo uma múmia para morrer, fiel ainda a um Deus. Talvez a pergunta seria: que Deus é esse que deixa uma pessoa nesse estado? Mas Jó, ele conhecia Deus de tamanha maneira, de tamanha intensidade, que ele disse para a mulher: você fala como uma louca, aceitaste o bem de Deus, mas o mal não queres tu aceitar. Jó, ele estava num estado, queridos, que o seu corpo físico acabou e a sua alma estava totalmente debilitada, porque a alma é onde ficam as emoções e a faculdade da memória. E ele conseguiu se lembrar que, além de perder tudo que ele tinha, ele perdeu toda a sua família, restando apenas sua mulher, é claro. Jó, ele tinha perdido a saúde, seu corpo físico, ele tinha perdido a alegria da sua alma. Ele estava triste, ele estava talvez até depressivo naquele lugar, mas uma coisa continuou viva dentro de Jó. O espírito de Jó comunicava com Deus. Uma coisa continuou viva com Jó. E quando todos estavam dizendo, e ele estava lá, se surrando com os cacos, talvez dizendo: já pode morrer, já acabou a história, não tem mais jeito, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim, ele se levantará sobre a terra. Ele se levantará sobre a terra. Olha aí, irmão, o teu Deus está vivo, o teu Deus está vivo. Se o teu corpo sofreu, se a tua alma sofreu, mantenha adoração, mantenha adoração, mantenha adoração a Deus. Porque o Deus que escuta a sua adoração, ele coloca Jó de pé, restitui a saúde dele, restitui a alegria dele, dá filhos para ele. Mas uma coisa não tinha acabado em momento algum, uma coisa não tinha saído em momento algum: o espírito, a adoração do coração daquele homem. E é bem verdade que Jó é um exemplo dessa tricotomia de como Deus trabalha nas nossas vidas. E Davi, ele sabia disso. Davi, ele disse: o Senhor é meu pastor, ele cuida de mim, nada me faltará. Continuando, versículo 2. Em instantes eu vou chegar onde eu quero pregar, irmãos. Eu quero pregar sobre as 3 funções de um cajado. Mas o versículo 2 do capítulo 23 diz: aleluia. Versículo 2, capítulo 23 dos Salmos: deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi, como um excelente pastor de ovelhas, ele sabia que ao pastorear suas ovelhas, ele chegava a um ribeiro de águas. E entenda, queridos, uma coisa sobre as ovelhas: elas não têm praticamente nenhum sistema natural de defesa. Ovelha não tem garras afiadas, não tem dentes afiados, ou sequer veneno. Ovelha é uma presa muito fácil. Um leão, um animal veloz, feroz, facilmente pegaria uma ovelha e ali a abateria para tornar seu alimento. Ela é um animal tão tímido, ela é um animal tão manso, que ela é capaz de se assustar até com reflexo na água. Se uma ovelha vai tomar água, acredite nisso, em um lugar turbulento, ela vê a sua própria imagem mexendo de uma forma diferente. Ela é capaz de correr daquele lugar e não voltar lá mais para matar a sua sede. Davi, sabendo disso, ele disse: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, ou melhor, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Porque se ela estiver agitada, significa falta de paz. Mas o Deus que cuida da minha vida e da sua, Ele não te leva a lugares com falta de paz. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele te leva a águas tranquilas. Ele te leva a lugares de refrigério para a sua alma. Glória a Deus. O Deus que cuida das nossas vidas, irmãos, Ele é um Deus que cuida e nos leva para lugar de conforto, para lugar de paz. Aleluia. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém. Versículo, aleluia, de número 3. Está escrito assim: refrigera minha alma,
Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O pastor, quando ele saía com as suas ovelhas, ele as guiava por caminho reto, irmãos. Todo tempo ele fazia uma contagem na volta para casa. Ele contava as suas ovelhas, 1, 2, 3, 98, 99, 100, está tudo aqui, está ok. E ele, quando chegava lá na sua casa, na hora de deixar o seu rebanho descansar, ele conferia novamente, ele contava com as suas pedras, 1, 2, 3, 98, 99, 100, estão todas aqui. Todavia o Senhor Jesus, ele conta uma parábola, uma história certa vez, que um pastor, ele esteve pastoreando e quando ele contou, faltou uma. Então ele disse que esse pastor deixa as 99 descansando. Ele pega seu cajado, ele vai pelas campinas, ele vai pelos lugares difíceis, pelos penhascos, até encontrar a ovelha que se perdeu. E quando ele a encontra, ele diz para os fariseus e os escribas: qual de vós, que quando encontra essa ovelha, aleluia, não coloca ela no ombro, não vem fazendo festa, e quando chega diz: ei, vamos nos alegrar e vamos fazer uma festa, que eu encontrei essa ovelha que estava perdida, essa ovelha que estava morrendo, essa ovelha que se desviou, mas eu trouxe ela para a casa do pastor. Não sei se você entendeu, irmão, eu não sei a distância que você está de Deus nessa noite, mas eu quero te dizer que Ele está saindo na forma do Espírito Santo, na pomba que desceu do céu, para o encontro do seu coração nessa noite, para te dizer: deixa eu te colocar no ombro, vem para a casa do Pai, aqui é lugar de ovelha, aqui é lugar de ovelha. Ovelha que é ovelha deve estar inteira, guardada e cuidada pelo pastor. E o pastor que está aqui nessa noite, eu quero te dizer, o nome dele não é Davi, nem Salomão, nem Moisés, o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus, que significa, o nome dele, salvação de Deus. E é salvação para a sua vida. Aleluia. Versículo 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A parte que eu pedi para os irmãos repetirem aqui, que vamos terminar, diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, o pastor, ele tinha uma vara, mas o texto diz que ele tinha um cajado. Ele tinha uma vara e tinha um cajado, mas eu quero te dizer que tanto a vara quanto o cajado, eles são a mesma coisa, a mesma peça, o mesmo utensílio que o pastor carregava consigo. O que Davi disse foi de um objeto que o pastor e todo pastor usa, que tinha 3 funções. A primeira função desse objeto era disciplinar as ovelhas, por isso ele tomava a função de vara. A segunda função desse objeto era salvar a ovelha, por isso ele era como um cajado. E a terceira função ainda era proteger essa ovelha. A primeira função, disciplinar a ovelha. Quando o rebanho ele caminhava, amados, e isso todo pastor entende, porque às vezes as ovelhas estão caminhando, está dando tudo certinho, só que você olha no rebanho, está indo uma cabeçuda para o lado de lá. Aí o pastor é obrigado muitas das vezes a pegar o cajado, colocar em posição contrária de vara, acertar a ovelha teimosa até ela encaixar de novo no grupo. Quem está me entendendo, diga amém. Essa ovelha teimosa, querido, vai se desviando, e aí o pastor, ele tem que disciplinar. Muitas das vezes a ovelha não entende, e Paulo disse: a disciplina não causa um ânimo, não causa uma sensação de gozo nos exercitados por ela. Mas se você esperar, orar no Senhor e esperar nele, depois você vai entender que foi por amor à sua vida aquela disciplina.
Abra sua Bíblia comigo rapidamente em Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 11. Aleluia. Hebreus capítulo de número 12. Deus está aqui, irmãos. Hebreus capítulo 12, versículos 6 a 11 está escrito assim: porque o Senhor corrige ao que ama. O Senhor corrige a quem? Ao que ama. E açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há que o Pai não corrija? Versículo 8: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir. Estou no versículo 9. E nós, por reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Aleluia. Aqui está dizendo que o Senhor, Ele nos corrige muito mais excelente que os nossos pais, para que sejamos participantes da sua santidade. Porque ovelha rebelde, queridos, ela não fica, ela não comporta, ela não consegue ficar no meio das ovelhas obedientes. E eu quero te dizer, isso é bem verdade. Se você vê uma ovelha batendo a cabeça, mordendo um, mordendo o outro, dando chifrada no outro, saiba que isso não é ovelha, é bode. Porque ovelha que é ovelha, o Senhor Jesus, Ele nos ensina. Isaías diz: Ele levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados. E Ele continua dizendo: como uma ovelha muda foi levada ao matadouro, e Ele não abriu a boca, Ele ficou mudo diante dos seus tosqueadores. Ovelha é mansa, irmãos. Ovelha é mansa. Aleluia. Temos que saber ser disciplinados pelo Senhor. E aqui estão homens, na qualidade de pastor, que foram revestidos de autoridade para te disciplinar. Aleluia. E não é bom mesmo não, dói. 2. A função do cajado para salvar. A ponta do cajado, queridos, você já deve ter visto isso em algum desenho. Eu gosto de dizer que a gente vê muito naquelas revistas de escola infantil. O cajado, ele começa aqui, faz uma volta, não é? E desce. Esse vão que o cajado faz, ele não é em vão. Era bem assim um cajado de um pastor naquele tempo. E esse vão, ele era usado porque se uma ovelha caísse no penhasco, se uma ovelha caísse em um buraco, saiba que o pastor, ele pegava logo o seu cajado. Sem pensar duas vezes, ele ia no penhasco, aleluia. Ele ia no buraco, ele pescava a sua ovelha com o cajado e dizia: não, você não vai ficar aqui, eu salvo você, eu salvo você, eu salvo você. E trazia de novo, aleluia. Eu quero te dizer nessa noite que o pastor, a salvação, aleluia, que ele preparou, o pastor que nos salva, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Certa vez, queridos, havia um homem no buraco, havia um homem perdido. Eu estou falando de alguém que já não tinha esperança na vida. Eu estou falando de alguém que já não tinha mais para quem acreditar ou em quem confiar. E ele olha para o lado, ele está numa cruz. Do lado dele tem outro homem numa cruz. E ele diz para ele: ei pastor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí o pastor falou para ele assim: hoje ainda, hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Se vão dois nessa noite, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? Cadê o segundo que vai para o céu morar com ele? Aleluia, aleluia, aleluia. Meu Deus, você é lindo demais. Esse cajado foi estendido. O cajado foi estendido por Deus, que chama Jesus Cristo. A chance que nos foi dada se chama sangue do Cordeiro. E aquele que quiser só entrar por essa porta, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem entrar por mim, quem entrar por mim, quem entrar por mim, aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem ele não há salvação, irmãos. Porque está escrito em Atos 4, capítulo 4, versículo 12:
e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Eu não sei se eu vou frustrar alguém aqui, mas o versículo diz: em nenhum outro nome há salvação. Então não é a mãe dele, não é o tio dele, não é o pai carnal dele, não é o pai adotivo, melhor dizendo, dele, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo, não é o discípulo dele, não é o apóstolo que nasceu nesse século, mas é só Jesus, só Jesus, só Jesus, 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 Jesus. Precisamos terminar aí o terceiro, e a terceira e última função é proteger. Quando vinha o urso, quando vinha o leão, Davi, ele pegava seu cajado e ele tinha um encaixe, e aquele cajado agora virava uma lança, aleluia, e ele era usado para proteger a sua ovelha. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, Salmos capítulo 34, Salmos capítulo 34, aleluia, Salmos capítulo 34, versículo 7 ao 10, está escrito assim: olha como que Deus ele te protege. Ele é o Deus que te salva, aleluia. Ele é o Deus que te disciplina, mas ele também te protege, porque nosso Deus é fiel, igual a ele não há outro. Versículo 7 diz, capítulo 34 de Salmos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Aleluia. Nada falta aos que o temem. Olha como se casa as promessas do Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E se eu temer a Ele, eu posso falar com Ele dessa maneira, porque nada falta, nada tem falta aqueles que temem ao Senhor. Ele guarda. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os guarda e os livra. Por isso eu quero te dizer que é de suma importância nessa noite você sair daqui de mão dada com esse Jesus, dizendo: ei, você é meu amigo, você é meu pastor, você é meu pai. Porque se você confiar nele, se você temer a ele, aleluia, está escrito nos Salmos, e eu não me lembro a referência, mas eu te digo, está escrito assim: o perdão está no Senhor, para que ele seja temido. Porque sem perdão, irmãos, estamos condenados, mas o Senhor, ele é misericordioso. Ele tem perdão para mim e para a sua vida. Amém? Eu quero orar por vocês. Coloca de pé só um instante, por gentileza. Obrigado por essa palavra, Deus. Tu és tremendo. Curva a sua cabeça. Comece a falar com Deus. Eu não sei a situação que você está aqui nessa noite, mas eu sei que o pastor que guarda, o pastor que livra, o pastor que protege, ele é fiel para te dar um abraço agora. E pela fé, você vai corrigir seus caminhos, você vai se confirmar em um caminho reto, aleluia. Senhor Deus poderoso e eterno Pai, eis aí a tua noiva, a tua igreja. Eis aí, Senhor, cada um aqui sem distinção, são ovelhas do Senhor. Deus, guarda eles em nome de Jesus. Eu não vou me estender numa oração longa, mas eu quero, meu Pai amado, a tua resposta para essas vidas em nome de Jesus. Porque Ele é nosso cajado, que foi confiado para nos salvar. Ele é a nossa porta, Pai, da qual entramos para esse reino maravilhoso. Senhor, guarda aí, Pai amado, Deus querido, renova, sara, santifica, restaura, resgata, glorifica o teu nome nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar aplaudindo esse Deus maravilhoso. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.